Exatamente. Se chover, a gente bota isso aqui em cima da cama. Gente, hoje eu estou aqui com um super mega amigo, Luiz querida, Eduardo, que para nós é tatu. Nós fizemos o livro do risoto juntos, todas as fotos do livro são dele. E a diagramação... Diagramação da Alice, minha filha. Alice, exatamente, e é muito bom. Todo o projeto visual do livro foi ela que fez, ela e uma colega dela. E a diagramação, tudo foi ótimo. Foi um trabalho muito gostoso, muito gratificante. Muito bom de fazer. Muito bom. Levou mais de um ano, né? Levou mais de um ano. Mais de um ano, mas todas as receitas a gente fazia, experimentava, corrigia, curtia. Foi uma graça, não foi? Foi. Nosso estúdio era o Cotinella. Exatamente. Né? Muito bom. Só o passo a passo, né, que nós fizemos lá em casa, né? Foi, passo a passo. Mas foi muito bom. Foi muito bom. E hoje nós vamos fazer para vocês um risoto bem mineiro, que é queijo curado com taioba. Vou apresentar para vocês a taioba. A taioba é esta daqui. É uma planta punk, planta alimentícia não convencional. Ela é encontrada em vários lugares, em todo o Brasil quase. Aqui em Minas é muito comum. Tá nos jardins, praticamente cresce assim como o mato nos jardins. Mas até no norte, o Brasil todo tem, Brasil né? Então nós vamos fazer hoje um queijo curado com taioba. É importante falar que é o queijo curado Minas, então essa receita, tradicionalmente a receita de risoto, recebe o queijo parmesão, parmigiano reggiano, né? E logicamente, como a gente usa esse queijo também na receita, a gente não usa o parmegiano no final, como a gente costuma fazer nas outras receitas. E eu vou pegar, gente, agora, aquela coisa que me auxilia em todas as receitas, que eu acho que é um meal, porque não fica aquela coisa, vamos marcar o tempo, e quanto tempo tem, se já tá bom. Não, é a Joaninha. A Joaninha. Na hora que nós começarmos, eu vou acionar, que aí não tem erro, tá? Vou deixá-la aqui para ela ficar. Então vamos lá. Vamos lá, Tatu? Vamos. A colher tá aí? A colher, um pouquinho de manteiga. 2 colheres de manteiga. Nós vamos dourar a cebola picadinha. Aqui tem meia cebola, uma cebola. Meia cebola picada, meia cebola média picada, né? Azeite. Então azeite para a gente não queimar a manteiga. Um pouquinho de azeite. Umas 2 colheres mais ou menos. Uhum. Essa fase inicial a gente pode iniciar com fogo bem alto, sem problema, tá? Pode colocar. Pode colocar. E o caldo que nós vamos usar para esse risoto é caldo de frango. Como fazer o caldo de frango? Eu uso muito aqui, eu faço no coisas de torta de frango, então eu cozinho o frango, né, o peito de frango, e o caldo que fica, eu sempre guardo, congelo, porque é uma coisa muito boa, e quando precisa ele entra em ação. Então aqui nós temos um caldo de frango. Eu sempre em casa, eu sempre faço o caldo e congelo no cubinho, na forminha de gelo mesmo, congelo os cubinhos. Depois que congelou, você tira da forminha, bota num saco plástico e guarda no freezer. E aí fica ótimo. Você quer fazer uma sopa, você quer fazer qualquer outro prato, né? Caldo é um grande coringa na cozinha, né? A gente pode usar caldo para um monte de pratos, para um monte de coisas diferentes, né? Ok? Nós estamos aqui abaixar. Não, pode abaixar só no comecinho, só para a cebola dourar um pouquinho. Só para ela murchar, né? Ela fica para ela dar uma esbranquiçada. murchadinha. Se quiser acelerar esse murchamento, pode até acrescentar um pouquinho de sal também, que ajuda para pode jogar o arroz. Enquanto ele faz aqui, eu vou rasgar a taioba. Rasgando a taioba. Agora aqui no fogo alto a gente vai dar uma incorporada desse
dessa manteiga, azeite no arroz para dar uma pitadinha. Assim que você começar a secar, né, essa gordura, a gente acrescenta o vinho. Tá? Algumas receitas a gente acrescenta cachaça, dependendo, né, da receita. Mas normalmente o vinho branco seco, tá? É importante. Um vinho branco seco, não muito afrutado. Se ele for muito afrutado, muitas vezes você pode tirar um pouco o sabor se o risoto for com um ingrediente mais leve, com sabor um pouco mais delicado. É importante você não ter também um vinho muito afrutado, né? O interessante do álcool, a gente coloca o álcool não só para pegar o sabor, mas o álcool também acelera, aumenta a velocidade de soltar o almido do grão de arroz. Essa acidez do álcool, ela é importante para isso. Também ajuda. Agora pode colocar o vinho aí. Colocamos agora um copo de vinho branco. E agora já começa a contar o tempo. O tempo. Por que é importante? Eu digo sempre que é importante ter o nosso marcador. Porque tem determinadas receitas que você tem que adicionar o insumo 15 minutos faltando o término do risoto ou 5 minutos. Então isso é muito importante. Porque a gente pode ficar conversando, falando, tomando um bom drink. Enquanto isso você está fazendo ali o seu risoto despreocupado, sem ter que estar toda hora experimentando se já está no tempo, se não está. Não é, Tatu? Isso mesmo. Aproveitado, né? Nós temos aqui o nosso livro, nós temos ainda alguns poucos exemplares para venda ainda, e nós vamos fazer uma promoção, né, Rê? Vamos. Vamos fazer uma promoçãozinha aí. Vamos pegar os 4 primeiros... entre os 100 primeiros que derem o like lá e virem o vídeo da Rê, nós vamos sortear. Mas a pessoa tem que mandar. Mas a pessoa tem que mandar ou entrar no privado, né? No Instagram, o Espaço de Rê. No Espaço de Rê. E os 100 primeiros nós vamos sortear o livro e essa pessoa sorteada não paga o frete, ok? A gente despacha gratuitamente para a pessoa, ok? Olha, agora o arroz já está secando, começando a secar, ele incorporou todo o vinho. Você vê que ele já começa a querer grudar no fundo da panela. Então está na hora da gente começar a acrescentar o caldo. Essa primeira eu já acrescentei 3 conchas para cobrir e vamos diminuir um pouco o fogo, abaixar um pouco o fogo, fogo médio agora, e não parar de mexer. Porque quanto mais a gente mexe, mais amido o grão de arroz vai soltando, dando aquela cremosidade então e ficando uma delícia ao risoto. Já coloquei um pouco mais de caldo, estou continuando a mexer. Agora um ponto importante é que o caldo tem que estar quente, gente, porque se você coloca o caldo frio, ele esfria o arroz, então esse processo de esfriar, esquentar, vai alongar o tempo de preparo e o amido só solta com ele no calor, com quente, né? Então se você esfria, coloca um caldo frio, ele esfria, aí até esquentar de novo, demora um tempo e atrasa o preparo do risoto e não vai ficar a mesma coisa, né? Faltando uns 5 minutos para o final, olha como o arroz já modificou, como ele vai ficando mais, né? É cremoso, né? Cremoso, bonito. Agora nós vamos colocar a taioba e o queijo curado. Incorporando bem, né? A taioba rasgada, as folhas rasgadas. Um pouquinho, pode colocar. Nossa!
Nesse caso, a gente deixa para experimentar o sal depois que coloca o queijo. Porque o queijo já tem sal. Senão... Vou colocar um pouquinho mais de caldo. Aí, estão faltando um pouco mais de 2 minutos. É a hora que a gente faz o que o italiano chama la onda, né? Alguma coisa de parecido, né? Você raspa o fundo da panela, ele rapidamente ele volta, mas você ainda não está no ponto porque você ainda não está vendo claramente o fundo da panela. Quando você raspa, daqui a pouco ele vai secar. Esse ainda, para servir, ele está um pouco úmido ainda, com muito caldo. Você pode reduzir um pouquinho mais. Aí já começa a aparecer o fundo da panela. Ele já está quase no ponto. Normalmente, assim, para finalizar, o que a gente coloca, a maior parte das receitas, é uma colher de sopa de manteiga, para dar cremosidade. Em algumas receitas, né, a gente procurou variar também, colocar creme de leite. A receita original não usa creme de leite, ok? A grande parte das receitas mais tradicionais não usam creme de leite e não se recomenda utilizar. Mas nós resolvemos em algumas receitas colocar creme de leite e essa é uma das receitas. É bem mineira, né? A gente coloca creme de leite fresco, um queijo curado. Né? A gente procurou colocar, mas lembrando que não é a onda aí, agora já tá no ponto aí, ó. A Joaninha já cantou aí, já piou, né? Já piou. Então, aqui, ó. Agora a gente coloca, agora só vamos ver tá ótimo de sal, o queijo tá bem aparente, tá? Um pouquinho, vamos colocar um pouquinho. Na hora de desligar? Desligar, eu vou precisar, pode colocar o creme de leite. O arroz já está praticamente no ponto. Vou pegar aqui, tá tudo. Mais uma pontinha. Isso, agora está perfeito. Agora o que a gente faz? Desliga o fogo, tampa, espera 1 minuto, 1 minuto e meio e pronto para servir. Olha a Inquisição agora. Na hora do almoço você faz. Parece Inquisição a gente olhando para a Fabrícia. E o segredo da Rê é que tudo que ela faz, ela fala que o pulo da gata, agora eu vou dar o pulo da gata, isso, aquilo. Não, o segredo dela é que não tem muito sal, o doce não tem muito açúcar, então não enjoa. Isso eu sempre falei pra ela. Né? Você é suspeita, tá, Fabrícia? Não, eu sou suspeita porque eu sou comilona, mas é muito bom, muito gostoso. Todos. Que bom. Todos. É um prazer para nós estar aqui. O tatu também, né? O tatu. Ó. Muito bom. Pode comer agora de vez mesmo, sem... Pode. Vamos meter a boca, galera! É agora! Mexe, mexe. Outro põe. Outro põe. Outro tira. Renata, hoje você vai comer um risotinho, Renata? Nossa senhora, tô passando bem. E um detalhe também que eu queria chamar a atenção, logicamente risoto você pode ter diferentes arroz para risoto, né? Os mais comuns que a gente encontra aqui no Brasil é o arroz arbóreo, tá? E o carnaroli. O arroz arbóreo é um pouquinho maior, o grão é um pouquinho maior, mais grosso um pouquinho, e o carnaroli é um grão um pouco menor e mais fino. Qual é a diferença? Logicamente, o tempo de cozimento vai ser diferente de um para o outro, né? Nas embalagens você sempre encontra, mas normalmente o arbóreo de 14 a 16 minutos
e o Canaroli vai um pouquinho mais, talvez até 18 É, minutos, 17, 20, 18 ou até 20 minutos. Tá? Agora o Canaroli é interessante porque ele solta mais amido. Tá? Então a tendência é ele ficar mais cremoso. Tá? E absorve também um pouco mais o gosto do caldo. Tá? Então fica aí à vontade, tá ok? Agora, tem pessoas que gostam dele um pouco mais ao ponto, tem pessoas que gostam de... Normalmente o risoto é al dente, Al né? dente. Al dente, né? Porque se você passa, ele fica muito macio e aí já perde um pouco a característica. Então por isso o tempo de cozimento do risoto é muito importante. O ideal mesmo é você experimentar. E no finalzinho, chegou no tempo, você experimenta um pouquinho, vê como é que o grão está. E no final a gente tem sempre aquela técnica de no final você apagar o fogo, tampar, né? Normalmente se coloca uma colher de manteiga, para dar a veludada, a cremosidade nele, e tampa e deixa 1 minuto antes de servir. Agora, 1 minuto, tá? Risoto deve ser comido rápido, assim que fica pronto. Tá? Fazer com 1 hora antes, para depois esquentar e tudo isso, não dá. Risoto você aproveita fazendo outras coisas, fritada, bolinho. Se sobrou, no nosso livro tem algumas dicas aí de o que fazer com sobras do risoto. E eu vou pegar...